Meu nome é César Augusto Rodrigues de Oliveira, sou técnico em informática autônomo e autodidata. Bom, pessoal, nós vamos agora para o nosso primeiro exercício aplicando as 3 fases de concepção, na concepção de um algoritmo. Que o algoritmo vai ter o que nesse caso daí? Vai ter a entrada, vai ter o processamento e vai ter a saída de dados. Ele vai ter as 3 fases do algoritmo. Ele vai ser um programa real mesmo ali. Vai ser um algoritmo completinho para você entender como é. Nós vamos também aqui, ó, vamos usar agora, vamos usar a ordem de pensamento. Eu vou mostrar como usa a ordem de pensamento para te poder bolar o teu algoritmo, resolver o problema. Então vamos lá. O problema que nos foi dado para resolver é calcular a média de 2 notas e mostrar a média. Beleza. É para calcular a média de 2 notas e mostrar a média. Tá, mas como é que calcula a média? Bom, se não souber como calcular a média, por exemplo, no caso eu vou mostrar aqui, mas se não tivesse ninguém para te mostrar alguma coisa que tu não sabe, eu aconselho, como todo mundo deve saber, usa o Google, procura no Google. Calcular média, calcular a média. Vem aqui, calcular a média. Calcular média. Aí procuraria aqui como se calcula médias. No caso aqui eu vou mostrar. Para calcular a média de 2 notas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nota 10, não, vamos mudar. O aluno tirou nota 8 e nota 4. Beleza, temos 2 notas, ele tirou 8 e 4. A gente vai precisar das 2 notas, tá ali, 8 e 4. A gente precisa somar as 2 notas, que seria 8 mais 4. 8 mais 4, que é igual a 12. Isso para mostrar a média. Para saber a média, no caso, mostrar ou saber. E daí a gente pega o resultado da soma das 2 notas dividido por 2. Que vai dar quanto? 6. Que a média seria? A média é 6. É assim que tu faria para calcular uma média. Isso é uma média de 2 notas. Se fosse 3 notas, tu teria 3 notas, somaria as 3 notas, teria um outro valor aqui, né? E dividir, em vez de dividir por 2, dividiria por 3. Se fosse 4 notas, dividiria por 4. E eu somaria também, né? Soma as 4 notas e depois divide pela quantidade de notas que tem, que teve que somar. E é assim que faz a média. Então vamos lá. Vamos para o algoritmo em si. Agora a gente já sabe como é que faz o cálculo da média. Então a gente pode partir para o algoritmo. Primeira coisa, o algoritmo tem um nome, tem um início e um fim. Então vamos lá. Ele tem um algoritmo, média. Vamos chamar desse caso aqui de algoritmo média. Pode chamar de outro nome se quiser. Aconselho a manter o mesmo nome para a gente poder ir acompanhando certinho. E o que a gente precisa fazer para calcular a média? O que a gente precisou fazer aqui, ó, para fazer o cálculo da média aqui em cima, aqui, ó. A gente precisa saber as notas, né? Isso é a ordem de pensamento. Eu consigo mostrar, por exemplo, a média direto aqui no algoritmo aqui. Eu consigo mandar, eu poderia mostrar essa média aqui, ó, sem saber qual é as notas. Não dá, né? Então a gente tem que saber a nota. Então a gente faz o quê? A gente diz o programa aqui, ó, ler primeira nota. Ler primeira nota. Ler segunda nota. Como a gente tem que calcular a média, a gente vai ter que ter mais de uma. Nesse caso, como é calcular a média de 2 notas, a gente vai ter que ter duas notas para fazer o cálculo da média de 2 notas. Que o nome do problema, o que é enunciado do problema diz o que? Calcular a média de 2 notas. Então, se a gente tem que calcular a média de 2 notas, temos que ter 2 notas. Então, aqui elas aqui, ó. Ele vai ler aqui, ó, ler a primeira nota e ler a segunda nota. Depois de ter lido as 2 notas, que a gente precisa fazer, o que a gente precisa pensar em fazer? Podemos mostrar a média? Ainda não dá, né, para mostrar a média. Por que não dá? Porque a gente não calculou e não dividiu. Então o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai calcular, vai somar as 2 notas. Que foi essa parte aqui. Somar as 2 notas. Aqui tu viu aqui, ó, essa parte aqui
é a parte de entrada de dados, que é aqui, ó, entrada de dados. Agora a gente vai estar indo para essa parte nesse algoritmo, processamento, que é cálculos e manipulação de dados, que a gente vai calcular e manipular, somar os dados. Agora a gente precisa fazer o que aqui então? A gente somou as duas notas, e depois o que a gente fez aqui, ó, a gente dividiu, né? Dividir a soma das duas notas por 2. Foi isso que a gente fez ali em cima, não é? E depois de dividir a soma das duas notas por 2, a gente obteve o resultado. E o que o exercício pede para a gente fazer? Mostrar. Mostre a média. Então, mostrar a média. Esse seria o... Opa, média, faltou um i aqui, né? Mostrar a média. Esse seria o algoritmo. Esse seria um algoritmo tendo os 3 passos ali tendo os 3 passos, 3 fases da concepção do algoritmo. E agora nós vamos para o teste de mesa. Como o professor Neide fala, é importante fazer, né? O teste de mesa seria praticamente o que a gente fez aqui. Mas vamos fazer de novo. Só que usando valores diferentes. O que a gente vai fazer? Qual é a primeira parte do nosso programa? É o que? Ler a primeira nota. Então a primeira nota vai ser o que? Leu a primeira nota foi 10. Vamos dizer que a primeira nota foi 10. Leu a segunda nota foi 20. A gente soma as duas notas. 10 mais 20 igual a 30. Que é aqui, ó, o processamento, essa parte aqui. A gente fez essa parte aqui, e essa parte aqui, E agora a gente fez essa parte aqui, ó. Somar as duas notas, que deu 30. Agora a gente vai fazer essa parte aqui. Dividir a soma das duas notas por 2. Dividir, então vamos lá, 30 dividido por 2 igual a 15. E agora a gente vai mostrar a média. A média é 15. No caso ali é mostrar a média, então seria só praticamente assim, ó. Só 15. Ou a gente poderia colocar aqui, mostrar. Não, deixa assim, não vamos complicar agora. Nós não vamos falar não vamos mostrar variáveis, nada ainda. Na próxima aula eu vou falar de variáveis. Então seria isso aqui, a média. A média é 15, sem muita complicação. A média é 15. Isso aqui prova que o algoritmo está funcionando. A gente fez o processo aqui, ó. Leu a primeira nota, leu a segunda. A gente somou as duas notas. A gente dividiu a soma das duas notas por 2. A gente fazendo teste de mesa, tu consegue fazer como se fosse um teste. Não fugiu o termo lá de verificação de quando tu faz uma multiplicação, divisão, subtração, não esqueci agora, mas deixa. Mas isso aqui prova que o algoritmo funciona. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar como é que tem que pensar para bolar o algoritmo. Espero que eu tenha conseguido passar essa ideia. Nós vamos reforçando isso com as próximas aulas. Na próxima eu vou falar sobre variáveis, né? Alguns tipos delas. E é isso. Então até a próxima aula, pessoal. Chaude journée de juillet, où un peuple enchaîné secouait sa laisse, au ciel la fumée montait. Comme les clameurs de la foule en liesse, enfin le pouvoir tombait. Loin des mains des maîtres et des maîtresses, et la peur, la vraie, les gagnait. Comme ils étaient punis de leurs actions traîtresses. À chaque fois que le pouvoir s'éloigne trop d'en bas, ils ignorent avec orgueil le poids de nos voix. Par une chaude journée, la rue gronne puis s'arme et relâche sa haine dans les cris et les flammes. Regarde-nous, aucune tour d'ivoire te cachera de nous. Regarde-nous et vois ton œuvre dans les cris de la foule. De nouveau par une chaude journée, lorsque la gangrène aura trop progressé, les urnes seront désertées et la foule en masse sera rassemblée, les tours d'ivoire à terre et le feu qui prend de plus en plus
ces responsables de misère abandonnés au sol. Donc qu'est-ce qu'ils méritent à force de nous faire croire qu'on s'occupe de nous, qu'il faut être énarque pour diriger la foule. On est de plus en plus et désabusés dans l'ombre à attendre la journée. Regarde-nous.